Eu tenho certeza que você já viu alguém falar na internet que você pode mudar de vida em 3 meses, 6 meses, modo caverna, que é que seja. E se eu falar pra vocês que eu sempre sonhei em ter tanquinho, e se eu quero... Eu posso. Ou... nem sempre. Dale. Ajustes técnicos. Bom, eu queria começar esse vídeo aqui citando um versículo bíblico. Calma, não vai achar que eu sou nenhum tipo de pastor tentando converter alguém. Mas, rapaziada, a ideia é poder compartilhar um tipo de conhecimento que me ajudou a abrir os meus olhos e fazer com que eu pudesse enxergar as coisas como elas realmente estão sendo. E no caso, o versículo é Mateus 15:11 e diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Infelizmente, eu acredito que hoje a criação de conteúdo, ela perdeu um pouquinho o compromisso com a verdade e as pessoas simplesmente buscam os tipos de vídeo que vai ter o maior número de visualizações ou que vai, de certa forma, poder viralizar de uma forma mais fácil, e elas não se preocupam em como que isso pode afetar a vida das outras pessoas, as pessoas que estão assistindo. E quando você vê, você está simplesmente mais frustrado, mais angustiado, porque você vê que passa o tempo e você realmente não consegue mudar as coisas. Então, rapaziada, fica comigo aí até o final do vídeo, que eu vou fazer tudo que está no meu alcance para que vocês possam entender quanto tempo vocês precisam para mudar a realidade de vocês. Bom, e o ponto é, eu vou tentar falar para vocês de uma mudança que foi baseada dentro de diários que eu venho escrevendo praticamente ali desde outubro de 2022, que eu comecei a escrever, que eu saí das redes sociais e eu comecei a escrever em diário. Esse plano de mudança que eu vou tentar passar para vocês vai ser baseado em cima de todos esses diários, todas essas coisas que eu tenho e que eu posso mostrar para vocês. Então, vem cá, acompanha comigo. Toma, todos os meus diários desde 2022, praticamente. Diário do Pedro. Que moral que vocês estão tendo, hein, rapaziada? Aí no por dentro do meu diário. Mas eu quero mostrar uma coisa em específico pra vocês. Olha, ó, sonhos e YouTube. E quando que foi isso? 27 de novembro de 2022. A primeira vez que eu escrevi o YouTube no meu diário. Vamos jogar isso aqui pra lá? E eu quero mostrar uma coisa em específico para vocês. Vou colocar meu diário ali, até hoje, onde tem o meu canal e eu tô postando esse vídeo para vocês. O que eu vou explicar para vocês vai ser esse processo de mudança que aconteceu durante esses 3 anos. E para poder explicar para vocês esse processo de mudança, vamos fazer uma dinâmica. Eu vou estar compartilhando qual que vai ser o meu projeto para esse ano. Mas não, mas eu já vi pessoal falando que a gente não deve compartilhar nossos planos futuros, nossos objetivos. Para mim, tendo muita fé e muito esforço, o resto é mato. Não acredito nisso, para mim é superstição. A gente tá no começo do ano aí, não tem uma época melhor para colocar os planos em ação do que agora. E, pô, deixa aqui nos comentários embaixo quais são os planos de vocês para esse ano. E não tenham medo de compartilhar, não tenham medo de falar. A gente tem que expor de certa forma o que a gente acredita, o que a gente quer. Eu sei que eu tenho muita fé, eu sei que eu vou me esforçar pelo meu sonho. Então, a ideia é, dentro de um ano, eu quero estar vivendo do audiovisual. A gente vai ligar isso com o processo de mudança que eu falei pra vocês. Esse processo de mudança, eu separei ele em 3 partes específicas. Vamos por dentro deles e eu vou estar fazendo essa ligação com as etapas do processo de mudança em cima desse meu plano. Antes de qualquer mudança, tem uma coisa que muita gente acaba pulando, que é a consciência. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você querer mudar a sua vida sem antes entender a vida que você já tem. Você já simplesmente parou para pensar quanto tempo você realmente tem no seu dia? Para onde que a sua energia está indo? O que faz parte da sua realidade hoje? Uma coisa que a gente não pode esquecer é que nós somos seres humanos. A gente tem tempo limitado, a gente tem energia limitada, porque a gente não vive dos nossos sonhos. Muito pelo contrário, a gente vive do nosso trabalho. A gente tem compromissos com nossas contas, a gente tem compromisso com a nossa família, a gente tem compromisso com nossos relacionamentos. Nós temos diversos compromissos que, querendo ou não, acabam fazendo com que a nossa energia se reduza ao longo do dia. E você tentar negar isso não vai fazer com que o seu processo de mudança aconteça de uma forma mais rápida, mas simplesmente vai tornar ele extremamente frustrante. Então, mudar começou aqui em
aceitar minha realidade, entender as minhas limitações e poder escolher com clareza qual que era a direção que eu queria seguir, que no meu caso foi poder viver do audiovisual. Após tomar consciência da nossa realidade, após entender exatamente aonde você está na vida e qual direção você quer seguir, aonde você quer chegar, talvez você me diga, beleza, vamos planejar qual que vai ser nosso plano de mudança. Aí que eu vou para um lado diferente do de costume. Após tomar consciência da sua realidade, a gente não tem que planejar como que vai ser a mudança. A gente simplesmente tem que agir. É a ação. A ação vem antes do planejamento e eu vou explicar para vocês o porquê. E por que que antes de planejar a gente tem que agir? Eu não tenho dúvida que você já deve ter passado por um momento da sua vida que você queria mudar alguma coisa e talvez você tenha passado semanas, meses planejando como que seria essa mudança, montando a rotina perfeita e fala pra mim, aonde que você tá agora? Infelizmente, muito dos planos que a gente tem na nossa cabeça, que a gente tenta idealizar como a forma perfeita, simplesmente, isso aqui vai mudar a minha vida. Infelizmente, muito desses planos acabam nem sequer saindo do papel. E por isso que é tão importante você começar a agir antes mesmo de fazer um planejamento. Eu tô gordo, eu quero emagrecer, começa a ir pra academia, começa a se alimentar melhor, quero me tornar uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais culta. Pega um livro de um assunto ou um tema que você não conhece e começa a ler esse livro. Poxa, eu quero começar a viver do audiovisual, eu tenho que planejar e falar tipo assim, eu vou passar por isso até conseguir. Não, eu não tenho que ter um plano perfeito, eu tenho que começar a criar vídeos, eu tenho que começar a editar vídeos, eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Eu não tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter ação. Quando eu decidi que eu queria viver do audiovisual, eu ainda assim tive que encarar minha realidade. Eu tinha meu trabalho, eu tinha meus compromissos, eu tinha o meu relacionamento, eu tinha minhas amizades e a gente tem que entender que tudo isso importa e muito. Porque no final não adianta você construir um objetivo e simplesmente destruir a sua vida no processo. Foi aí que eu entendi uma coisa muito importante, a ação não é sobre fazer tudo. Agir se tornou fazer alguma coisa que se torne sustentável ao longo do tempo. Eu comecei com esse canal, eu comecei a fazer vídeos, mesmo que sem frequência. Eu comecei a editar, mesmo que eu estivesse cansado. Eu comecei a postar os meus vídeos, mesmo que não estivesse perfeito. Foi dessa forma que nasceram meus primeiros vídeos, que nasceram meus motovlogs. Bom, e o que eu posso dizer é que no começo eu tentei ter uma frequência alta com os vídeos, eu tentei postar todas as semanas e eu me cobrava por isso, mas tinha dias que simplesmente não dava, tinha dias que eu não tinha energia, tinha dias que o simples fato de cumprir com todos os compromissos da minha vida já acabavam me drenando a ponto de eu não conseguir produzir mais nada referente aos vídeos. E você entender isso é simplesmente você aceitar o seu lado humano. Não tem nada de errado com isso. E o ponto principal é que ao invés de parar, eu simplesmente ajustava. Porque no final, alcançar os nossos objetivos nunca vai ser sobre a intensidade com que a gente está fazendo as coisas, mas sim sobre a consistência que a gente vai ter com os nossos planos, com os nossos objetivos. Bom, e só depois de tudo isso, só depois de ter tomado consciência da sua realidade, só depois de já ter começado a agir em direção aos seus objetivos, só depois de tudo isso entra a terceira etapa, que é a gente fazer um planejamento.
agora planejar deixa de ser uma ideia. Ele deixa de estar no abstrato, ele se tornou uma coisa real. Você está planejando em cima de fatos, você está planejando em cima da sua própria vida. E dessa forma, o planejamento se torna muito mais eficaz. Agora, o planejamento, ele é concreto, você consegue entender quanto tempo você consegue dedicar do seu dia, da sua semana, do seu mês, ou quanto da sua energia você consegue dedicar na direção do seu sonho, da mudança que você quer para a sua vida. Você consegue entender quanto que você consegue dedicar para que isso se torne realidade. E no meu caso, eu consegui entender que a minha energia varia. Teriam meses ou semanas que eu estaria sendo mais produtivo do que outras. Fez com que se tornasse possível eu evoluir sem que eu quebrasse no meio do caminho, sem que eu desistisse no meio do caminho. E, infelizmente, é aqui que muita gente acaba se perdendo, porque as pessoas simplesmente tentam seguir um plano que não foi feito para a vida delas. A verdade é que não existe um planejamento universal, não existe um plano que vai funcionar para a vida de todo mundo. Vocês veem pessoas que estão tendo sucesso na internet ou estão tendo sucesso com alguma profissão e vocês acham que aquilo ali vai ser a resposta para a vida de vocês. Só que não vai ser, aquilo ali não é a sua vida. Você precisa tomar consciência, você precisa agir, você precisa planejar em cima da sua própria vida. Então, planejar simplesmente se torna pegar tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você descobriu quando você estava agindo conscientemente em cima da sua própria realidade. Planejar se torna pegar tudo isso e transformar em um caminho que faça sentido para você. Mesmo que não seja perfeito, mesmo que mude ao longo do tempo, no final só precisa manter a sua vida em movimento, só precisa manter você em constante evolução. Bom, se você chegou até aqui e ainda está me perguntando, mas e aí, Vini, quanto tempo eu preciso para poder mudar a minha vida? Eu posso simplesmente te deixar com essa resposta final, que é: enquanto você continuar buscando fora por respostas que você precisa encontrar dentro, a única certeza na sua vida é que você vai continuar tendo frustrações. Porque, como já dizia meu mano Sócrates, conheça a ti mesmo. E se vocês me perguntarem por que eu ainda não tenho tanquinho, eu sei exatamente a resposta. Cheers! E boa sorte no plano de mudança de vocês. E até o próximo vídeo!